Olá, eu sou o professor e jornalista Ariel Fingerman, um brasileiro que vive há mais de 20 anos aqui em Israel, e eu falo com você aqui direto de Israel. E eu estou dando continuidade a esses vídeos especiais que eu estou gravando diariamente, querendo levar a você a informações e pensamentos aqui da Terra Santa, com o objetivo de ser o mais possível objetivo e nessa cobertura aqui do que está acontecendo. Tá bem? A objetividade 100% não existe, isso qualquer jornalista sabe, é sempre um esforço que o jornalista faz. Bom, então eu queria começar aqui com as últimas informações do conflito. Hoje é o dia 12 de outubro, quinta-feira. Bem, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o nome dele é Antony Blinken. Secretário de Estado corresponde no mundo, o que seria no mundo brasileiro, o ministro das Relações Exteriores. Nos Estados Unidos é chamado secretários de Estado. E o Blinken está nesse momento, ou esteve há uns momentos atrás, reunido com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e dando o apoio total norte-americano a Israel nesse momento. Ontem, durante a noite, Israel anunciou que chegou a um governo de união nacional. O que quer dizer isso, governo de união nacional? É um governo que ele vai perdurar durante esse conflito. Terminou o conflito não quer dizer que continua o governo de união nacional. Então o que acontece? Os maiores lideranças políticas se uniram agora e estão governando o país juntas. E por que isso? Porque com certeza vem aí decisões muito, muito difíceis para serem feitas. E o país nesse momento não quer que uma decisão dessa seja feita por uma pessoa ou por um grupo de interesses, mas de uma maneira, digamos, nacional, pensando no conjunto. Então, estão todos unificados. Aí vamos falar um pouquinho do mundo árabe. Isso não está acontecendo no mundo árabe. O Hamas, ele, apesar de algumas palavras de apoio no começo do presidente da autoridade palestina, que é quem realmente é reconhecido como líder político dos palestinos, especialmente do líder político real, que atua sobre as grandes cidades palestinas onde eles têm independência, Ramallah, Jericó, Belém. O presidente é o Mahmoud Abbas. E o Mahmoud Abbas, apesar de ele, no começo, ele ter falado umas palavras generalistas de apoio, mas agora ele está em silêncio, ou seja, ele não está apoiando de uma maneira efetiva o Hamas nesse momento, e também o Irã está tentando fazer uma frente de apoio ao Hamas, mas não tá conseguindo isso, porque muita gente no mundo árabe não quer, pelo menos nesse momento, apoiar o Hamas depois das barbaridades que eles fizeram nesse último sábado. E Israel, então, hoje bombardeou a pista de pouso dos aeroportos da Síria, ou seja, uma autoridade iraniana tentou até chegar até a Síria, que é aliada do Irã, mas não conseguiu pousar e voltou para Teherã. Então eles estão tendo uma grande dificuldade de fazer uma frente realmente, e o Hamas está basicamente isolado. Bom, lá na faixa de Gaza, o que está acontecendo? O impasse continua, especialmente agora os sequestrados israelenses que eles foram levados de uma maneira bárbara lá para Gaza no sábado, não tem notícia sobre eles, e ao mesmo tempo a eletricidade praticamente terminou na faixa de Gaza. Então imagine, eu tive aqui na minha casa um problema com a geladeira há umas 2 semanas atrás, eu entrei em desespero aqui, porque a geladeira parou de funcionar. Imagine uma situação que você não tem eletricidade, a água está chegando ao fim ali, então a população ali está numa pressão enorme, então está nesse impasse. Então, e realmente, pelo que eu conheço aqui, não é uma situação que vai continuar por muito tempo.
Não é como aqui não vai acontecer nessa situação, não vai acontecer o que aconteceu, por exemplo, na Rússia e Ucrânia, que está meses, até acho que deu mais de um ano que eles estão naquela situação. Isso aí vai ser resolvido né, nos próximos dias e nas próximas poucas semanas. Como? Ninguém sabe ainda. Bem, porque tem muita informação e tem muita negociação acontecendo nos bastidores que não chegam ao grande público. Também tenha certeza disso. Também, e a gente não tem acesso a essa informação, então a gente não tem como dizer, não, vamos deixar de lado os achismos, tá bom? Que as fake news que estão aí circulando de uma maneira terrível, e vamos nos concentrar com as informações que nós temos, que chegamos até nós. Bem, mais um ponto que eu queria trazer, já começaram aqui em Israel os pensamentos e as investigações sobre como pôde ter acontecido aquela falha de segurança no sábado, que permitiu a entrada de mais ou menos 1.500 militantes terroristas do Hamas. E como pôde acontecer? Eles entraram, eles têm pouca tecnologia, tem alguma tecnologia ali, mas tem muito pouca. E como que pôde acontecer? E já tem algumas informações aparecendo, como por exemplo a fronteira de Israel com Gaza. O pessoal aqui do lado de Israel, eles confiaram demais na tecnologia. Então, aquele boa tradição militar de você colocar soldados com binóculos e fuzis na sua fronteira, o pessoal começou a falar, não, hoje tem a inteligência artificial, hoje você pode fazer tudo remoto, você não precisa ficar lá, está tudo eletrônico, e isso falhou e falhou todo o sistema. E é uma coisa para a gente pensar, está todo mundo com medo aí da inteligência artificial, mas no final o que faz a diferença é ter o ser humano lá com um binóculo, bom e velho binóculo. E tem também isso é uma coisa que não estão desenvolvendo agora em Israel, mas assim que o conflito terminar, isso vai surgir à tona, vai ter uma investigação muito séria. O que aconteceu, e já existem informações de que o Egito teria avisado algumas fontes de Israel dias antes de que Gaza estava planejando um ataque, e nada foi feito com essa informação, mas isso é o que se tem de informação, de como chegou até nós agora, que houve sim essas informações, aparentemente, vamos ver, o primeiro-ministro de Israel disse que não houve essas informações, mas por exemplo a BBC disse que sim, e a mídia israelense está dizendo que sim, então, mas tudo isso estão deixando para quando a tensão terminar aqui, a guerra terminar. Então esses são os acontecimentos aqui, e agora eu queria dar algumas boas notícias no meio de tudo isso, dessas informações e dessas notícias ruins. Uma boa informação, a primeira é uma bem singela, as pessoas que vieram visitar, que conhecem aqui a Terra Santa, especialmente aquelas pessoas, talvez como você que está escutando, que veio numa caravana e incluiu Jericó no seu passeio, você deve lembrar alguns brasileiros palestinos, quer dizer brasileiros palestinos, são filhos de palestinos que foram morar um tempo no Brasil, conheceram uma brasileira, trouxeram a brasileira lá para Jericó e ali nasceu o rapaz. E hoje esses rapazes, eles recebem os grupos brasileiros que aparecem lá. Olha, eu não vou falar o nome dessas pessoas em Jericó, porque eu não sei, eu posso colocar eles numa situação ruim. Mas eu só quero dizer que eu recebi mensagens muito bonitas aqui deles, os dois, um até me chamando, ô irmão, como vão as coisas? Olha, se cuida. Então é muito legal, são palestinos mandando essas mensagens para mim, e essa segunda pessoa, a segunda pessoa que eu recebi, dizendo que está orando pela paz, para as pessoas de bem, que querem viver em paz aqui na Terra Santa e que esse conflito termine o mais rápido possível. Então essa é uma boa notícia, eu acho, para dar no meio desse turbilhão. Geralmente essas coisas são às vezes esquecidas e deixadas de lado, mas acho que fazem uma diferença muito grande. E eu quero aproveitar também, por que não, e dar uma informação aqui de arqueologia. Olha, no meio de todo esse caos,
nessa semana que nós estamos aqui, foi feita uma descoberta muito interessante. Foi descoberto uma tumba parcialmente intocada na estrada que liga Tel Aviv a Jerusalém, num lugar que hoje, não sei se você conhece, esse lugar chama Abu Ghosh. Hoje se chama Abu Ghosh, mas na época bíblica era Kiryat Yearim. Kiryat Yearim, assim aparece na Bíblia. E encontraram uma tumba, e olha só que interessante, encontraram nessa tumba 10 restos mortais, são assim, 3 homens, 3 mulheres e 4 crianças. Poxa, bastante criança. Isso mostra que naquela época tinha uma alta taxa de mortalidade infantil. Mas de qualquer maneira, acharam os restos mortais de 10 pessoas, olha só, pessoas que viveram entre os anos 750 e 650 antes de Cristo. Ou seja, é a época dos reis e profetas bíblicos, dos livros de reis e profetas da nossa Bíblia. Então olha só que interessante, os cientistas, arqueólogos já conseguiram extrair o DNA dessas pessoas. Então olha só, pela primeira vez nós temos o DNA de israelitas antigos daquela época. Então isso aí vai ser uma coisa muito interessante, sensacional até, que nós vamos ter um mapa de onde vinham essas pessoas, qual é a origem dessas pessoas e muitas informações interessantes sobre os nossos antepassados, sejam carnais ou espirituais. Então é isso, e são essas as notícias, e eu quero terminar aqui esse meu vídeo de hoje continuando aquela mensagem que eu acho muito otimista, especialmente para os tempos que a gente vive hoje aqui em Israel, mas também em outros lugares do mundo, tirando a situação de guerra, mas situações outras que as pessoas vivem angustiantes ao redor do mundo. E nos últimos meses e anos eu tenho estudado muito o pensamento de Viktor Frankl, e o Viktor Frankl, como eu já disse nos vídeos anteriores, ele era um médico neurologista de muito destaque em Viena, na Áustria. Ele também era um terapeuta, ou seja, ele tratava pacientes também do ponto de vista da mental. E ele também foi um sobrevivente dos campos de concentração. Ele foi preso nos campos de concentração nazistas e lá ele pôde aplicar toda essa teoria que até então ele tinha desenvolvido, ele aplicou lá. E lógico que ele está falando de uma situação extrema, que ninguém aqui hoje no nosso mundo vive essa situação, não tem campos de concentração do tipo nazista, acho que não tem no nosso mundo. Mas, de qualquer maneira, foi uma situação extrema em que as lições continuam ali. E ele diz o seguinte, quando ele estava preso naquela situação, ele se colocou um sentido na vida dele, uma missão, um propósito. E na vida pessoal dele, qual que era? Primeiro, quando ele foi preso em Auschwitz, ele levou embaixo do braço, literalmente, os manuscritos do livro que ele estava escrevendo para difundir as ideias dele. E a primeira coisa que aconteceu na chegada de Auschwitz, tudo foi confiscado, os manuscritos foram destruídos, ele ficou nu, literalmente. Então ele teve essa sensação de nu, ele tinha mais nada, mas ele disse o seguinte, uma coisa muito bonita, eu estava nu, mas os nazistas não puderam tirar a minha liberdade. Então a minha liberdade total, é verdade, ele estava aprisionado, de uma maneira cruel, mas ao ser humano, essa ideia do Viktor Frankl, mesmo nessa situação, continua uma pessoa livre, até o final continua uma pessoa livre para tomar decisões, mesmo naquelas situações, e uma decisão que ele tomou eu quero sobreviver, e eu quero reescrever, e realmente ele reescreveu os manuscritos depois da guerra, e lógico, ele colocou na cabeça dele que ele queria reencontrar a esposa dele, a mãe dele e o irmão dele, que foram presos, mas naquele momento separados dele. Então, isso ele diz que quando ele tinha esse sentido, essa missão, isso ajudou muito ele a enfrentar toda aquela situação terrível.
E para nós, que lógico, graças a Deus não estamos nessa situação, mas o Viktor Frankl dizia, nós temos que na vida ter um sentido, uma missão, um propósito. E você? Você tem essa missão, esse sentido e propósito? Então é um momento aqui de reflexão para a gente pensar sobre isso. E esse então foi o meu vídeo de hoje. Obrigado muito pelos comentários que vocês deixam. Por favor, deixem mais comentários e eu estou respondendo, mesmo sucintamente. Já são mais centenas de comentários, mas eu não deixo de responder, mesmo que sucintamente, a cada um. E eu vou ficando por aqui. Espero amanhã estar com um novo vídeo trazendo a situação aqui na Terra Santa. Por enquanto fica aqui o meu carinhoso abraço e a gente se vê até muito breve.